Eu sou o Tony X e esse é o Tenho Mais Discos, do Tenho Mais Discos que Amigos no Top 5 Brasil. A gente começa esse programa de hoje com uma história bastante curiosa que envolve Paul McCartney e Eddie Vedder. Mais precisamente, Paul McCartney deu um soco na cara de Eddie Vedder. Mas calma, não é isso que você está pensando. O vocalista do Pearl Jam foi até a rádio via satélite SiriusXM para fazer uma participação especial e um DJ set de Beatles na estreia do canal dos Beatles na rádio. Por lá, ele aproveitou para contar essa história e disse que estava num bar um dia quando encontrou Paul McCartney e o ex-Beatle estava contando uma história sobre como tinha dado um soco na cara de alguém. Acontece que ele se empolgou tanto, foi fingir que deu o soco e acabou acertando o Eddie Vedder. O músico disse que Paul McCartney parou a história rapidamente para pedir desculpas, continuou contando aquilo tudo e Vedder só ficou pensando, nossa, o Paul McCartney me deu um soco na cara. A parte mais legal disso tudo é que no final da história ele diz que quando a dor e o inchaço passaram, ele sentiu saudades daquilo, porque ser atingido pelo Paul McCartney foi um dos grandes momentos de sua vida. E outra notícia relacionada a Eddie Vedder, ele finalmente falou sobre a morte do seu grande companheiro de grunge, o Chris Cornell. Em um show em Londres, ele disse que via o cara como um irmão mais velho e que ao ficar sabendo da notícia, ele passou a noite acordado tendo várias lembranças de momentos ao lado do cara. Ele ainda completou em um discurso emocionado, dizendo que vai amar o Chris Cornell pelo resto da sua vida. E por falar em Chris Cornell, sua influência é tão grande que as homenagens ao cara não vão parar de vir por um bom tempo. Duas delas chamaram bastante atenção recentemente e a primeira aconteceu quando o Prophets of Rage, que é formado pelos membros remanescentes do Audioslave, tocou o hit Like a Stone com Serj Tankian do System of a Down nos vocais. A homenagem mais tocante e talvez a mais emocionante até agora, porém, veio quando também os membros remanescentes do Audioslave resolveram tocar Like a Stone, só que dessa vez eles iluminaram o pedestal do microfone com um holofote e a cena incrível foi registrada pela plateia toda cantando como se fosse a voz de Chris Cornell. Corey Taylor, vocalista do Slipknot, deu boas e más notícias aos seguidores que acompanham seu trabalho. As boas dizem respeito ao seu outro projeto, Stone Sour, que está lançando um disco chamado Hydrograde e está a todo vapor divulgando o trabalho. As más é que, segundo Corey Taylor, o Slipknot só deve começar a pensar em novas músicas daqui a um ano ou ano e meio. Isso significa que a banda vai ficar por pelo menos 5 anos sem o lançamento de um novo disco de estúdio. O último deles é Point 5, The Great Chapter, lançado em 2014. E a gente termina o programa de hoje com uma pequena grande treta. Recentemente, Roger Waters publicou uma carta aberta ao lado de vários outros músicos influentes, pedindo para que o Radiohead cancelasse um show em Israel. Segundo eles, o país oprime o povo palestino e não faria muito sentido que a banda britânica tocasse por lá. Tom York, vocalista do Radiohead, falou a respeito do assunto um pouco depois com a revista Rolling Stone e por lá se mostrou bastante insatisfeito. Ele disse que preferia que os músicos tivessem falado com eles em particular e falou que a impressão que dava é que Roger Waters achava que eles eram retardados e não conseguiriam decidir por conta própria sobre as questões da sua carreira. Roger Waters, então, publicou uma outra carta respondendo aos comentários de Tom York, que entrou sim em contato com ele anteriormente, mas a primeira resposta que teria sido de Tom York achando que tratava-se de uma ameaça, e depois ele não teve mais resposta quando explicou que tudo o que queria fazer era conversar. Pelo menos esse é o lado de Roger Waters, a história, e o Radiohead não se pronunciou depois dessa última declaração do ídolo do Pink Floyd. Provavelmente essa história ainda vai dar bastante pano pra manga. Não deixe de seguir a playlist do TMDQA na sua plataforma de streaming favorita e de se inscrever aqui no canal para ficar sabendo toda sexta-feira sobre os lançamentos da semana e as notícias mais quentes do mundo da música. Até lá!